Nós estamos numa série Metamorfose Ambulante e é baseado em Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo. A palavra conformeis é a palavra susquematizo que Paulo usa, que significa não seja idêntico. Em outras palavras, Paulo está falando: não seja idêntico à forma do mundo. Você não é mais do mundo, você não faz parte desse sistema do mundo, você agora é do reino de Deus. Quantos aqui não são mais do mundo e são do reino de Deus? Amém? Então Paulo fala, você já não tem mais a velha natureza, você tem a nova natureza, algo foi feito no teu espírito, mas, fala comigo, mas, sede transformados, e a palavra transformados é metamorfose, ou metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose. Você está numa constante transformação. É a vontade de Deus que você venha estar progredindo constantemente, indo de glória em glória. Não é da vontade de Deus que você venha se converter em 2008 e 2018 ser encontrado na mesma posição ou na mesma maturidade espiritual que você estava em 2008. O andar cristão é um andar que vai de glória em glória. É necessário que haja progresso no teu andar cristão. Então, Paulo fala, se você quiser realmente ter esse progresso, essa transformação só vai vir através de algo chamado metanoia. Fala comigo, metanoia. Metanoia é transformação na sua mente. Em outras palavras, renovação da sua mentalidade. Pensar diferente. Então, Paulo fala assim, não seja como o mundo, porque você não faz parte do mundo. Seja transformado, metamorfose, através da metanoia, através de mudança de mentalidade. Por quê? Para que você venha entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Deus tem uma vontade para a tua vida que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes as pessoas se contentam simplesmente de viver uma vontade de Deus que é permissiva. Deus está falando assim, não, eu quero que você venha viver a vontade que eu tenho para você que é boa, perfeita e agradável. Sabe, eu não quero que um dia descobrir que Deus olhou do céu para mim, enquanto eu estava aqui na terra, e Ele falava assim para mim, eu te criei para algo tão maior, mas já que você não quer, não tem problema, continua vivendo essa tua mediocridade, eu vou continuar provendo para você, eu vou continuar te protegendo, meu amor por você nunca vai mudar, você continua salvo, mas eu gostaria que você vivesse algo mais do que isso, porque eu tenho mais para você. Sabe, a realidade é que tem diversas pessoas ao nosso redor que estão vivendo a vontade de Deus, que é permissiva. E Deus nos chama para viver uma vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Agora, para você entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, você necessita de passar por uma transformação da tua mentalidade. Você precisa renovar a maneira como você pensa. A salvação é uma obra que vai e atinge o teu espírito. Porém, cabe a você transformar a tua mente. Aquilo que se diz respeito à tua alma é da tua responsabilidade. Aquilo que se diz respeito ao teu espírito, e você é feito de corpo, alma e espírito. O que diz respeito ao teu espírito, você já recebe de graça pela fé. Você creu, você confessou com tua boca, bum, aconteceu, você já está salvo. Agora, a tua alma precisa passar por um processo. E você então pode perguntar até, o que é minha alma? A tua alma basicamente é teus pensamentos, as tuas emoções e os teus desejos. Desejos, emoções, pensamentos. Isso aí compõe a tua alma. E nós passamos no processo aqui nessa terra de um aperfeiçoamento da nossa alma, ou de uma cura, e nós passamos por um processo de renovação da nossa mente. E sabe, a vontade de Deus é que a tua alma venha estar tão renovada, venha estar tão curada, venha estar parecido, os teus desejos parecidos com os desejos do Pai, que a tua alma, ela anda na mesma cadência daquilo que Ele fez no teu espírito. Muitas vezes Deus faz coisas no nosso espírito e você não consegue sair daquele evento que foi algo espiritual e fazer daquilo a tua realidade, rotina e padrão de vida, porque o problema não é aquilo que Ele fez no teu espírito, é porque muitas vezes aquilo que você ainda carrega na tua alma não está andando na mesma sincronia daquilo que Ele depositou no teu espírito. E Deus não quer desperdiçar nada que Ele põe dentro dos nossos espíritos. Amém? Quantos creem que Deus não desperdiça nada? E quando você acredita e você tem fé que Deus não desperdiça nada, você então tem um senso de urgência. Eu preciso tratar minha alma, eu preciso renovar minha mente, eu preciso com que as minhas emoções venham estar submissas à vontade de Deus, ao plano de Deus. Eu quero que os meus desejos venham refletir os desejos dEle para mim. Faz sentido o que eu estou falando? Então por isso que é importante nós passarmos por esse processo dessa metamorfose.
constantemente progredindo, constantemente indo de glória em glória. E nós passamos já 3 semanas já falando sobre como renovar a sua mente e aspectos específicos de renovação da sua mente. Deus quer que você venha renovar a sua mente e eliminar medo do teu padrão de raciocínio. Deus quer que você venha eliminar do teu padrão de raciocínio, renovando sua mente, eliminar insegurança. E última vez nós falamos, a semana passada, nós falamos que Deus quer que você venha eliminar ansiedade e preocupação do teu padrão de raciocínio. Quantos estavam aqui domingo passado quando nós falamos sobre isso? Quem foi abençoado domingo passado? Glória a Deus. Deus quer continuar fazendo isso esse domingo. E hoje eu vou falar um pouco sobre alguns pensamentos que é completamente, talvez, frequentes em nossas vidas aqui na Terra, que são pensamentos de impossibilidade. Deus é um Deus do impossível. Que na verdade não é um impossível, porque se fosse impossível, Ele não faria. Mas já que para Ele não existe impossível, Deus é o Deus que faz tudo possível. Eu te confundi agora, né? Eu também fiquei confuso. O que eu estou querendo dizer é que Deus faz aquilo que para o homem é impossível. Amém? Quantos creem nisso? Cara, e eu estava meditando nisso porque eu escutei diversas coisas de pessoas que passaram pela minha vida falando, isso é impossível. Quem já escutou essa frase? Isso é impossível. E quantos viram Deus fazer aquele que é impossível para o homem ser possível para ele? Eu vi isso e eu vejo constantemente. E eu comecei a meditar, falei assim, Deus, quais são ainda padrões de pensamentos que eu tenho dentro de mim, que são padrões de impossibilidade que o Senhor quer remover? Eu já quero compartilhar, baseado nessa história de Marcos 5, coisas que Deus tem mostrado para mim, que eu queria dividir com vocês. E antes de eu entrar em Marcos 5, você pode já estar olhando aí, versículo 21, eu quero só dar um pouco de um pano de fundo, antes de nós entrarmos nessa passagem. E hoje eu vou chamar a nossa mensagem de a mente renovada que abraça o impossível. Fala comigo, a mente renovada que abraça o impossível. Sabe, muito daquilo que as pessoas chamam de cristianismo, nada mais é do que boa cidadania. E para você ser um bom cidadão, você não precisa ser cristão. Não, você pode ser um budista e você pode ser um bom cidadão. Você pode ser um muçulmano e você pode ser um bom cidadão. Você pode ser um espírita e você pode ser um bom cidadão. Você pode ser um ateu e ser um bom cidadão. Sabe, se o teu cristianismo se reduz à boa cidadania, você não está vivendo o cristianismo. O bom cristianismo inclui boa cidadania, mas não se limita à boa cidadania. Você tem que perguntar às vezes, será que o meu cristianismo, existe algo além daquilo que talvez outras religiões fazem até melhor do que nós cristãos? A realidade é que muitos deles fazem. Muitos deles fazem obras sociais melhores do que nós mesmos. Sabe, e a realidade é que Deus nos chama para andar com Ele, onde nós sim temos que fazer justiça social. Isso é parte da nossa obrigação, mas aí não para o nosso cristianismo. O nosso cristianismo, ele é mensurado pela eficiência na qual invadimos o âmbito do impossível. Você tem que medir o teu cristianismo nessa seguinte maneira: quanto da minha fé, quanto do meu andar aqui na terra invade aquilo que outras pessoas que não têm o mesmo Espírito Santo morando dentro delas consideram impossível. Eu li outro dia uma frase que me marcou muito, e na verdade é uma frase de um pastor chamado Bill Johnson, que para muitos aqui é uma inspiração, os livros dele. Ele fala assim: o Espírito Santo está preso no corpo de crentes que são incrédulos, e ele quer sair e operar o impossível. Para pensar nisso. O Espírito Santo, quando você diz sim ao Espírito Santo, o Espírito Santo faz morada em você, e ele está dentro de você. E você pode falar assim, eu sou crente, mas você é um crente incrédulo. É um paradoxo, mas a realidade é que muitos estão vivendo esse paradoxo. O cristianismo deles é simplesmente esse paradoxo. Você é um crente incrédulo, que tem o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos, dentro de você, e ele está falando assim, me deixa sair. E você fala assim, não, a minha razão não pode deixar você sair, porque eu não quero fazer as coisas que são irracionais. É isso que é o cristianismo, muitas vezes. Muitas vezes nós estamos vivendo isso. Sabe, eu li outra frase de uma pessoa falando assim, é difícil você querer os mesmos resultados que a igreja primitiva, quando nós valorizamos mais um livro que eles não tinham, do que o Espírito Santo que eles tinham. Para pensar nisso.
É difícil falar assim, nós queremos ter a igreja primitiva como nosso modelo. Na igreja primitiva é isso. Nós queremos olhar para aquilo, para aquela a versão mais pura da igreja, que era a igreja de Atos. Então, assim, nós queremos ter o que eles têm, mas só que você não está disposto a valorizar aquilo que eles valorizavam. Pelo contrário, você valoriza uma coisa que eles nem tinham. E não estou falando que você não tem que valorizar a palavra de Deus, a Bíblia. Mas a realidade é que eles não tinham nem a Bíblia. Eles tinham simplesmente uma experiência com o Espírito Santo e eles tinham a Bíblia deles, que era a lei de Moisés. E você começa a imaginar, Deus, como que é então eu viver um cristianismo que realmente vive o impossível? Sabe, Jesus Cristo não morreu na cruz para você simplesmente ficar aqui nessa terra, vivendo de uma maneira racional, fazendo boa cidadania e morrer e ir para o céu. Porque se fosse isso, você deveria ser salvo no teu espírito e ser morto no físico. Você não precisa mais pagar conta, você não precisa mais estudar, você não precisa mais trabalhar, você nunca vai ficar doente, você está morto. Você está no céu, você está no paraíso. Para pensar. Às vezes você tem que perguntar, Deus, por que você morreu na cruz por mim? Jesus morreu na cruz por mim, e ainda o Senhor me permite ficar vivo. Ele te permite ficar vivo, porque através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o Espírito Santo faz morada dentro de você. E quando você entende que o Espírito Santo, ele é um rio e ele não é um lago. Fala comigo, o Espírito Santo é um rio, ele não é um lago. O rio tem que fluir, o lago é água parada. E o rio, quando ele flui, ele altera a geografia que o cerca. O Espírito Santo fala assim, eu estou dentro de você, porque enquanto você estiver aqui na terra, você tem obrigação de saber ser um anfitrião do Espírito Santo, e ao mesmo tempo ser um anfitrião desse fluir, e esse fluir começar a afetar a geografia ao teu redor. Faz sentido? E muitas vezes a geografia que está ao teu redor é justamente a geografia do que muitos falam, a opinião pública diz, isso é impossível. Mas esse rio que está dentro, fluindo de você, tem que alterar a geografia do impossível. É isso que é o cristianismo. Tudo abaixo disso não é cristianismo, é simplesmente boa cidadania. O que nós devemos fazer, mas não devemos nos satisfazer em fazer isso apenas. Faz sentido? Nunca abrace um cristianismo ou uma fé que não dá uma lacuna para o sobrenatural. Isso não é Jesus. Pode ser Buda, pode ser Maomé, pode ser uma série de coisas, mas não é Jesus. Só Jesus morreu e ressuscitou. Só Jesus cruzou a linha do possível para dentro do impossível. Isso é o que nos faz ser cristãos. Esse é o nosso ponto de unicidade. Vivência do impossível. Faz sentido o que eu estou falando? É isso que Deus nos chama a fazer. Agora, olha comigo, Marcos 5. Marcos 5 é uma passagem que me marcou já há um tempo atrás. Eu visitei essa passagem novamente essa semana e Deus começou a falar mais uma vez comigo. E hoje eu quero falar sobre 4 pontos que vão te ajudar a renovar a mente, para que você venha abraçar e viver o impossível. Antes de eu entrar nisso, tem outra coisa para falar. Eu tenho entendido de Deus que muito daquilo que você vai viver no sobrenatural é fruto de embalo. Sabe, embalo é uma coisa que existe no espírito também. E eu quero falar uma coisa, se você está experimentando um romper espiritual na tua vida, se você conseguir se posicionar, você consegue maximizar o embalo que aquele milagre já providenciou para você e vai te puxar e te empurrar para o próximo milagre. E assim por diante. E de repente, quando você menos perceber, você tem um estilo de vida de milagres, um estilo de vida sobrenatural. Faz sentido o que eu estou falando? É isso que Deus nos chama. Então, por isso que eu acredito muito naquilo que está escrito lá em Apocalipse, quando fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. O que quer dizer o testemunho de Cristo é o espírito da profecia? Quer dizer que quando você testemunha, ou você profere, ou você é uma testemunha ocular daquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo fez em si, o próprio milagre já é uma profecia daquilo que Ele vai fazer no teu futuro. Faz sentido? O testemunho de Cristo, das obras de Cristo, já é o espírito da profecia. Em outras palavras, quando Jesus faz um milagre na tua vida, ou faz um milagre perto de você, se você consegue entender que aquela obra de Cristo já é uma profecia daquilo que Ele quer fazer na tua vida, é só você se alinhar debaixo daquele milagre e falar, Deus, o Senhor fez para o meu irmão, o Senhor faz para mim. Pai, o Senhor fez em 2013, o Senhor pode fazer de novo em 2015.
E você começa então a trazer esse embalo, e você começa a então maximizar um movimento no mundo espiritual que já foi causado por um milagre. E você já puxa o segundo milagre, terceiro milagre, quarto milagre. E é assim que você começa a entender na Bíblia, quando em Atos dos Apóstolos, os apóstolos eles iam para tudo quanto é canto, e eles começavam a ministrar, e o sobrenatural acontecia. Eles curavam os aleijados, eles curavam os cegos, 3.000 vinham para Jesus em um só dia, eles batizavam, eles viam milagres acontecendo constantemente, fruto de um embalo. E olha só o que acontece em Marcos 5. Marcos 5 é exatamente o que está acontecendo. Jesus, ele estava, antes do versículo 21, ele estava libertando um endemoniado gadareno. Ele liberta esse endemoniado, ele entra no barco, ele cruza o corpo de água, ele chega do outro lado, e quando ele chega do outro lado, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, versículo 21, e ele estava junto do mar. As pessoas já estavam esperando ele na praia. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo. Isso aqui é um fariseu, ele é um aristocrata, talvez ele é a elite da sociedade judaica, ele é super estudado, é um cara culto, ele é um cara respeitado pela sociedade. E esse homem estava no meio da massa esperando Jesus chegar de barco. Alguma coisa estava acontecendo, porque isso não é normal. Uma pessoa desse patamar ficar na praia esperando Jesus chegar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, Jairo, vendo-o, prostrou-se aos pés. Isso é muito menos normal. Ele se joga aos pés de Jesus. Assim que Jesus sai do barco, Jairo se joga e se prostra aos pés de Jesus. E ele rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que ela sare e que ela viva. E foi com ele, e seguia-o com ele uma grande multidão que o apertava. Então, só para você ter essa imagem na tua cabeça, Jesus sai do barco, Jairo está lá, ele se joga aos pés de Jesus, ele começa a chorar e fala assim: Jesus, por favor, vá para minha casa, ora pela minha filha está morrendo. Se você impuser a tua mão sobre ela, eu sei que ela vai ser curada, por favor. Jesus olha para esse homem, e apesar de toda aquela opulência e posição na sociedade que ele tinha, aquele homem humilde, pedindo ajuda de Jesus, ele fala: levanta, eu vou com você, eu vou para tua casa, vamos junto. E se levantam, eles estão indo rumo à casa de Jairo, para orar pela filha de Jairo, e enquanto eles estavam indo, uma multidão se junta. Essa multidão estava vindo para quê? Eles queriam ver o milagre da filha de Jairo. São espectadores, multidão, massa. Eles estão lá, e eram tantas pessoas, que a palavra de Deus fala aqui, o texto diz que eles apertavam Jesus. Se você um dia for lá para a Palestina, você vai ver que naquelas cidades, as ruas elas são estreitas, elas são como se fossem muros, e você passa por aquelas vielas, e talvez eram milhares de pessoas tentando se esmagar no meio daquelas vielas, tentando seguir Jesus e ficar junto com ele, enquanto ele está indo à casa de Jairo para operar um milagre. E olha só o que está escrito aqui no versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, em outras palavras, gastando todo o dinheiro que ela tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E os seus discípulos disseram: mestre, vês que a multidão te aperta e ainda assim pergunta: quem me tocou? E ele olhava ao redor dele mesmo para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e jogou-se, prostrou-se ao seu. Alguns dos principais da sinagoga, as palavras servos de Jairo, chegaram a
andando com seus discípulos, junto com Jairo e talvez com outros que trabalham com Jairo. Eles estão indo para a casa dele, e nesse trajeto todo, a palavra de Deus fala aqui que existia uma mulher, e essa mulher, no versículo 25, ela sofria de uma condição, uma enfermidade, fazia 12 anos. Agora, para pensar, 12 anos. 12 anos é muita coisa, não é verdade? 12 anos pense, 12 anos atrás, 2003. Onde é que você estava em 2003? Imagina você passar 12 anos, desde 2003, com uma condição de um sangramento contínuo. 2003 foi quando Lula assumiu presidente do Brasil. Faz muito tempo atrás isso. 2003 foi quando lançaram o filme Procurando Nemo. Vocês lembram disso? Fatos curiosos, importantes para a tua vida. E também Piratas do Caribe. Não sei porque eu falei isso. Eu acho que foi Piratas do Caribe 2003. Enfim, 12 anos atrás, imagina você numa situação, desde aquela época, e você está pensando, cara, eu lembro até aquele dia, quando 2003, a posse do novo presidente em 2003. Muito tempo já está demais isso. E eu sinto que, sabe, aquela mulher naqueles 12 anos, ela foi gerando algo dentro dela que era um desespero. E a Bíblia fala que, olha só o que a Bíblia fala. Ela fala que ela havia padecido muito com muitos médicos. O que quer dizer havia padecido muito com muitos médicos? Você está falando de uma época na Palestina, onde não existia uma medicina avançada, onde talvez, sabe, eu estava lendo sobre esse texto, e teólogos dizem que aquilo que seria mais similar à condição que aquela mulher tinha, era um câncer no útero. Então, talvez essa mulher tinha um câncer no útero, onde ela estava sangrando constantemente por 12 anos, passando por essa situação, e você imagina ela indo para diversos médicos, e talvez das maneiras, dos procedimentos mais bizarros e primitivos, eles tentando estancar aquele sangramento. Ela não só sofreu na sua alma, como uma mulher marginalizada, que de acordo com a lei de Levítico, ela era excluída, ela tinha que ser posta para fora da cidade, e tudo que ela tocasse seria considerado impuro, mas ela talvez tinha sofrido e padecido na mão de médicos com muita dor. Fisicamente, talvez ela não estava nem mais aguentando, falou assim, eu não consigo mais nem ir para mais nenhuma consulta, nenhum procedimento médico, eu não aguento essa dor. E não só a dor física, a Bíblia fala que ela tinha despendido de tudo que ela tinha. Em outras palavras, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Ela não tinha mais dinheiro. Você já gastei, eu já paguei todo o médico, já paguei qualquer pessoa que podia me ajudar, eu já gastei, já investi. Ninguém consegue me ajudar. Pelo contrário, a minha situação só vai de mal a pior. Essa mulher estava numa situação onde tudo que estava ao alcance dela fazer, ela tinha feito. E hoje eu quero falar sobre 4 situações na tua mente, ou melhor, na tua vida, que vai ajudar você a ter a tua mente renovada para você abraçar o impossível. Primeira coisa que nós temos que entender, para você abraçar o impossível, é que o impossível de Deus, ou o milagre de Deus, só irá acontecer após tudo que estiver no teu alcance do possível for feito. Quando tudo que os teus recursos possíveis, os teus recursos humanos, o teu dinheiro, o teu talento, o teu tempo, as tuas conexões, as tuas portas abertas, quando você exauriu todos esses recursos, e aquilo que era possível você já fez, e aquilo não foi o suficiente, aí então o impossível pode acontecer. Eu estava lendo lá em Êxodo 14, se você quiser abre aí comigo, Êxodo 14, versículo 13. Se você recorda, Moisés está tirando o povo de Israel do Egito. Depois das 10 pragas, finalmente Faraó libera o povo de Israel a sair do Egito. O povo de Israel era escravo, eles eram a classe operária do Egito, e eles precisavam de uma classe operária grande. E naquela época, Egito, o Império Egípcio cresceu justamente por conta da força escrava dos judeus. E de repente os conselheiros vão para
Faraó, depois que ele ter liberado o povo, e falou assim, Faraó, você está maluco? Agora a gente não, quem que vai trabalhar para a gente? E Faraó, então depois ele muda a mente e fala assim, então corre atrás, vamos pegar eles de volta. E ele manda o exército do Egito correr atrás do povo de Israel para pegá-los de volta. E quando eles estão naquela situação onde eles têm o exército de Faraó vindo atrás deles, eles estão deparados por um mar vermelho na frente deles, eles não têm saída, eles começam a reclamar com Moisés, antes nós estivéssemos lá no Egito, nós morreríamos em paz. E daí Moisés responde ao povo no versículo 13: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Fala comigo, eu não terei medo, eu ficarei firme e eu verei o livramento que o Senhor me dará hoje. Essas são as palavras de Deus para você. Você tem que começar a declarar isso. Nós temos que declarar isso. Sabe, o povo de Israel já tinha feito tudo o que tinha que ser feito. Não tinha mais nada para eles fazerem. Eles estão numa situação onde tudo que estava no seu alcance não dava mais. Sabe, eu começo a imaginar os momentos onde eu experimentei o impossível de Deus, os milagres de Deus. Sabe, os momentos que eu experimentei os milagres de Deus, os milagres dele começaram quando eu não tinha mais o que fazer. Você já esteve nessa situação? Você já orou tudo que você tinha que orar? Você já estudou tudo que você tinha que estudar? Você já bateu em todas as portas que você tinha que bater? Você já clamou por tudo que você tinha que clamar? Você já fez tudo o que você tinha que fazer? Você já pagou o teu preço? Você não tem mais o que fazer. E naquele momento é onde o povo de Israel se encontra. E Moisés fala assim, não tenha medo. Ainda hoje vocês vão ver o livramento do Senhor. Sabe, a imagem que eu tenho é que muitas vezes quando você está nessa situação, é justamente o momento onde você fala assim, eu não tenho mais o que fazer. Aí Deus olha e fala assim, agora eu posso fazer alguma coisa. É o momento onde Deus arregaça as suas mangas, Ele tira você e fala assim, sai daí. Deixa comigo aí, filhão. Eu vou resolver para você. Sabe, aquele momento que Deus faz isso, é o momento que Ele sabe, que você sabe, que se alguma coisa acontecer de agora em diante, não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele. E naquele momento Ele fala, eu posso operar um milagre, porque eu não vou dividir minha glória com ninguém. Porque Ele sabe que não foi Ele, fui eu. Eu creio que é exatamente nesses momentos, quando você fala assim, eu quero experimentar o impossível de Deus, eu quero experimentar uma vida de milagres, você tem que estar disposto a ficar naquele lugar de talvez de um desconforto extremo, onde você fala assim, eu fiz tudo que eu pude fazer e não é suficiente. É um momento onde você abre mão da tua autossuficiência. É lá que Deus fala, agora vamos começar a operar um milagre. Ele arregaça a manga, tira você da frente e fala, deixa comigo, filho, agora eu resolvo para você. Então o primeiro ponto é, você tem que entrar ou estar num lugar onde tudo que é possível foi feito para que o impossível venha a ocorrer na tua vida. Abre comigo aí em Hebreus 11. Hebreus 11. E nós vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto está escrito lá em Hebreus 11. Eu quero que você ponha teu dedo em Marcos 5. Nós vamos ficar voltando para essa passagem. Mas põe teu dedo aí em Hebreus 11. Versículo 1 diz assim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que quer dizer isso? Vou ler mais uma vez. Talvez a tua tradução está um pouco diferente. Fala assim, ora, a fé é a certeza. Algumas traduções falam fundamento ou segurança daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Número 2 aqui é, o impossível só irá acontecer quando você fizer a tua parte. O que é a tua parte? É você agir em fé. A palavra de Deus fala em Hebreus 11:1 que, ora, a fé é a certeza. Em outras palavras, a fé é uma segurança, ela é o fundamento para quê? Para a tua esperança. Então, existe a necessidade de você entender como que funciona esperança e fé. Esses dois componentes são essenciais para você ver milagres na tua vida. Esperança e fé. A esperança, ela vem do âmbito, ou melhor, do lugar chamado desejo. É da tua alma. Os dois vêm da tua alma. Mas a esperança, ela vem dos teus desejos. Agora, a fé é a certeza ou o entendimento. Vem na tua mente. Em outras palavras, essa mulher, olha só comigo, volta agora para Marcos 5, versículo 27, diz assim,
ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sarada. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo que ela já estava curada daquele mal. O que acontece? A esperança é o desejo. A esperança começa a crescer dentro do coração daquela mulher. Ela fala assim, como eu gostaria de ser curada hoje. Como eu gostaria. Eu ouvi falar que Jesus está passando hoje na cidade. Como que eu gostaria. Seria tão bom. É aquela esperança, a esperança começa a tocar ou dar o gatilho, ou dar a ignição para a fé. E qual que era a fé? A fé é, mas eu sei, se eu tocá-lo, eu tenho certeza que eu serei curado. Isso é fé. A esperança, ela puxa a fé em ação. A esperança desperta e fala, fé, acorda, entra em ação. E de repente aquela mulher fala assim, eu tenho esse desejo. E eu também não só tenho desejo, eu tenho fé. Eu tenho certeza que se eu tocar nele, eu vou ser curado. Então existe como se fosse uma combustão de esperança e de fé. Bum! Acontece algo. E o que isso acontece? E o que esse algo acontece? Acontece não um milagre em si, mas sim uma ação que vai levá-la para um milagre. E a ação foi, ela tinha que se levantar de onde ela estava, e provavelmente ela estava afastada do restante da população. E ela sabia, eu vou ter que enfrentar humilhação novamente. Mas eu sei, eu tenho tanta esperança de ser curada, eu tenho uma fé que é tão certa que me respalda, que eu pago o preço de me levantar de onde eu estou, passar por humilhação, ao entrar naquele lugar público, e talvez enquanto ela estava voltando para a cidade, para tentar encontrar Jesus, talvez as mães estavam pegando seus filhos e falavam assim, filho vem para cá, não fica longe dessa mulher, porque essa mulher é impura. Talvez as pessoas começaram a dar olhares tortos para ela. Ela passou por, obviamente, ela sabia, porque ela já tinha visto esse filme vez após vez, toda vez que ela entrava na cidade para comprar algum mantimento, ela tinha que passar por aquilo. E naquele momento ela falou assim, não, mas eu vou me levantar de onde eu estou. E quando ela chega naquele lugar, ela vê uma multidão. Agora, a fé dela era, eu tenho certeza que se eu tocar ele está no meio daquele povo todo lá, mas se eu conseguir tocá-lo, eu serei curado. Sabe, muitas vezes, para você realmente ter um milagre de Deus, você viver o impossível de Deus, você vai ter que ter uma esperança, que vai entrar numa combustão com a tua fé, e daí então, essa combustão vai levar você a ter uma ação. E nem sempre a tua ação vai ser fácil. A ação daquela mulher não foi fácil, ela teve que se levantar, e uma vez que ela chega perto da multidão, a palavra de Deus fala que ela vai entrando na multidão, ela vai ter que ir empurrando. Se você ver lá no versículo anterior, diz que Jesus estava sendo apertado. Obviamente, então era uma multidão muito lotada, muito intensa, e ela vai empurrando, ela vai tirando um ombro, ela tira o outro corpo daqui, ela tira um outro ombro de lá, para até chegar ao ponto onde ela consegue chegar lá e toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela extrai virtude. Eu não sei se você já pensou nisso. Todo mundo estava tocando em Jesus. Todo mundo estava tocando em Jesus. Mas só ela extraiu virtude. Só ela, quando ela toca nas vestes de Jesus, que Jesus fala, saiu alguma coisa. O que saiu? Cadê ela? Sabe, a realidade é que você pode estar perto de Jesus toda hora. Você pode vir para a igreja todo domingo. E Jesus está aqui. A pergunta é, você está extraindo virtude quando ele entra na sala? Que fé que eu preciso ter? Qual a esperança que eu preciso ter para eu conseguir extrair virtude? Qual a ação que eu devo fazer para eu conseguir extrair virtude dele? E naquele momento, aquela mulher, ela entendeu, se eu quiser ver o sobrenatural de Deus em ação, se eu quiser ver o impossível acontecer, eu vou ter que fazer minha parte, eu vou ter que me levantar, eu vou ter que passar pela minha humilhação novamente, eu vou ter que empurrar as pessoas fora da minha frente, eu vou ter que pressionar, e eu vou tocar, mas eu vou ter a minha cura. Sabe, é essa atitude que Deus está procurando em nós. Você pode falar assim, então, mas será que a minha vida cristã tem que ser assim? Depende de você. Eu falo para muitas pessoas, sabe, a maioria das coisas que você precisa na vida, Deus vai prover para você. Agora, as coisas que você quer na tua vida, você vai ter que buscar. Você vai ter que enfrentar uma multidão. Você vai ter que empurrar alguém da frente de você. Você tem que abrir um caminho onde não existe caminho. E você vai atrás com a tua fé e você busca aquilo que você quer. Então, mas eu já sou salvo. É verdade, você já é salvo. Eu preciso ter mais unção? Não precisa.
Agora, se você quiser, você vai ter que pagar um preço para ter. Então, mas eu já tenho o meu lugar garantido no céu. Se você é salvo, você já tem o teu lugar garantido no céu. Eu preciso de ter mais autoridade espiritual. Se você quiser. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que pagar um preço para ter. As coisas que você precisa na vida, na maior parte das vezes, Deus já tem providenciado para você, ou irá providenciar. Mas as coisas que você quer na vida, nós temos que pagar um preço para ter. Amém? Olha só, o terceiro ponto é versículo 30. Olha lá só comigo no versículo 30. Fala assim que logo Jesus, sabendo o sentido que a virtude, saiu de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos disseram: pô, Jesus, vê a multidão aqui, te aperta e ainda se pergunta: quem te tocou? E daí ele olhava ao redor, ele não se sossegou, ele olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. Versículo 33. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, ela temendo, tremendo, ela pensou talvez, se ele entendeu que virtude saiu dele, e é por isso que eu já sou curada, ele com certeza sabe que foi eu. E ela não vê escapatória. Ela sai do seu esconderijo e ela se joga aos pés de Jesus, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. O que é toda a verdade? Jesus, há 12 anos eu sou considerada uma mulher impura. Há 12 anos eu tenho sido marginalizada. Jesus, eu já gastei todo o meu dinheiro para todos os médicos. Eu já sofri muitos males. Eu não aguento mais dor. E eu sabia, eu estava hoje lá parada, lá no meu canto. E eu pensei, eu tive uma vontade de falar assim, se ao menos hoje fosse meu dia. E eu sabia que se eu tocasse nas suas vestes eu seria curada. Então Jesus, eu fiz isso e me perdoa, mas eu empurrei algumas pessoas. E eu arranquei algumas pessoas da minha frente. E eu pisei em cima de alguns pés, e talvez eu briguei com algumas pessoas, mas eu te toquei e eu sou sarada. Essa é a verdade, Jesus. Jesus olha para essa mulher, que acaba de falar a verdade para ele, olha só no versículo 32, melhor 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Número 3, para você experimentar o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus, o impossível só vai acontecer se você estiver disposto a ter um novo rumo para a tua vida. Sabe, as pessoas estão tratando os milagres de Deus como se fossem um fim em si. Os milagres de Deus não são um fim, eles são um meio. O milagre de Jesus na tua vida é um meio para você ser amado, para você entender que Ele te ama. É um veículo do amor de Deus para você. Ele não é o fim. O milagre de Deus te aponta para o novo rumo. Assim como aquele milagre apontou aquela mulher para o novo rumo. A Bíblia fala que, se você for ler nos evangelhos, a única vez que Jesus usa esse termo, filha, é nesse momento. Por 12 anos, essa filha dele estava sofrendo por algo. No mesmo momento, Jairo tem uma filha dele, de 12 anos de idade, quase morrendo. Eu não creio que é coincidência que o autor Marcos, o autor do Evangelho, ele cita esses dois pontos em comum. Jesus cura uma mulher que ele chama e considera ela de filha, que está passando por um mal por 12 anos, ao mesmo tempo que Jairo, ele está com uma filha de 12 anos, doente na sua casa. É como se Jesus falasse assim, Jairo é da alta sociedade. Ele tem uma filha na casa dele que está doente. Eu estou indo para cuidar dele. Eu vou porque ele me chamou. Mas você que é marginalizada, você também é minha filha. E mesmo você por 12 anos, eu paro antes de tocar na filha dele, para tocar você e falar, você é filha. Vê como Jesus é tão perfeito. Jesus é tão perfeito que ele fala assim, ele sabia que a mulher tinha sido curada. Ele poderia simplesmente, talvez nós seres humanos, com a nossa mente limitada, simplesmente atuando no nível do possível, falaríamos, se fosse eu não pararia, eu não perguntaria, eu não faria daquilo uma cena e perguntar, cadê a pessoa que me tocou? Ela já está sendo humilhada o suficiente. Eu simplesmente continuaria andando pensando, alguém me tocou, essa mulher foi curada, eu não vou humilhá-la, eu vou continuar, porque eu não vou expô-la. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele para e ele traz uma cura no âmbito da alma. Ele para, todo mundo assiste. A mesma multidão que muitas vezes, talvez no passado, tinha discriminado essa mulher. Ele para e fala, filha, na frente de todo mundo, ele cura a alma dela. Ele reestabelece ela para a sociedade. Deus não faz só uma cura no teu corpo físico, Ele quer fazer uma cura na tua alma também. Faz sentido o que eu estou falando?
É dessa maneira como Jesus opera de uma maneira tão perfeita. Ele restaura essa mulher, corpo, alma e espírito, plenamente restaurada. E ele está lá conversando com ela, amando ela, talvez enxugando as lágrimas dessa mulher. E fala aqui no versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram os servos de Jairo e disseram, a tua filha agora está morta. Para que enfadas, ou por que você amola ou cansas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse a Jairo, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Então você imagina, Jesus está lá, ele está curando aquela mulher na alma, ele já curou ela no físico, aquela mulher está chorando aos pés de Jesus, aquela mulher vai aos pés de Jesus, ele dá um novo rumo para a vida dela. Sabia que existem pessoas que recebem milagres de Deus, milagres de Jesus, e elas simplesmente recebem o milagre de Jesus e voltam a viver como se não tivesse nunca tido contato com Jesus antes? Quem conhece pessoas assim? Eu lembro claramente, uma vez eu estava viajando com meu pai espiritual, e ele foi orar para uma mulher, e essa mulher era asiática, e ela cresceu, ela cresceu em algum lugar na Ásia, e ela é uma imigrante dos Estados Unidos, mas ela era aquela mulher que segurava firme na fé budista, e aquela mulher veio para frente, ela estava cega, ela estava perdendo sua vista, e eu vi aquele homem pôr as mãos sobre os olhos dela, e bum, na hora, voltou a visão dela. Ela foi curada completamente, em nome de Jesus, ser curada. Bum, ela abriu os olhos, começou a ver. Até o branco que tinha antes no olho dela caiu. Ela começou a ver. Próxima pergunta, você quer esse Jesus que te curou no teu coração? Resposta dela foi, não, obrigada, eu sou budista. Existem pessoas que recebem toques de Deus, milagres de Jesus constantemente, e esse milagre não é algo que elas entendem como um convite de Jesus para um novo rumo. Sabe, talvez eu usei esse exemplo é um exemplo extremo, mas a realidade é que muitas vezes Deus está nos tocando de uma maneira sobrenatural, e Ele está nos chamando para um andar mais alto com Ele, para um novo rumo com Ele, e nós falamos, Deus, eu estou bem aqui, eu não preciso ser tão radical assim, eu estou num cristianismo normal, não fanático que nem aqueles outros, que levantam as mãos, choram no altar, não, estou aqui de boa. Nada difere dessa mulher que falou assim, eu não quero sim para Jesus porque eu sou budista. Sabe, Jesus, ele fala algo para aquela mulher, e naquele momento ele fala, eu não vou simplesmente curá-la, eu não quero fazer um milagre apenas na vida dela, eu quero que ela tenha um novo destino, eu quero que ela tenha uma nova identidade, eu quero pôr ela num novo rumo para a vida dela, eu vou dar um propósito e um destino para ela, você é minha filha, vai, siga a tua vida, a tua fé te curou, siga em paz. De lá em diante ela vive a vida de uma maneira diferente, de lá em diante ela tem uma nova identidade. Sabe, se você quer um impossível com Deus, entenda que todo encontro que você tiver com o milagre de Deus, é Ele te chamando para um outro patamar. É Ele te chamando para um novo rumo. É Ele te chamando rumo ao teu destino nele. É Ele te chamando para um propósito muito mais claro e intencional daquilo que Ele já tem se reservado para você. E daí, logo depois que Ele está lá ministrando essa mulher, os servos de Jairo vêm e falam assim, Jairo, não amola mais o mestre, tua filha já morreu. E talvez na cabeça de Jairo ele deve estar pensando, e agora? Se Jesus não tivesse parado para essa mulher, quem sabe ele tivesse chegado a tempo na minha casa, quem sabe minha filha não tivesse morrido, e talvez naquele desespero de Jairo, e talvez ele comece a chorar, e talvez ele comece a berrar, e talvez ele comece a questionar com os seus servos, e os servos afirmam, ela já morreu, nós temos certeza, ela já morreu, tanto já morreu que a gente já contratou as pessoas que vão chorar e fazer pranto e luto na frente da tua casa, se você chegar lá na tua casa já estão lá preparando já o velório, e eles, não é possível, e Jesus vira para Jairo e fala, não temas, crê somente. Versículo 35, olha só. Estando ele falando, chegaram eles e falaram para quem invadas mais o mestre, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse a Jairo, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Eu fico imaginando Jesus falando para aqueles servos de Jairo, vão embora, vai embora. Deixa eu com Jairo aqui. Todo mundo vai embora para casa. Só vai ficar eu, Jairo, Pedro, Tiago e João. Todo mundo vai embora. E talvez naquele momento as pessoas vendo toda aquela cena, Jesus acabou de curar aquela mulher, os servos chegam, Jairo está desesperado, todo mundo está falando assim, agora a gente quer ver o que vai acontecer, a próxima cena dos próximos capítulos, qual que vai ser? E de repente Jesus fala assim, acabou, não vai ter novela para ninguém, todo mundo vai embora. Vai para casa.
Sabe o que eu tenho entendido com isso, com essa atitude de Jesus? Quando Jesus manda essas pessoas embora. É porque naquele momento, Jesus, ele está protegendo a fé de Jairo. Ele acabou de declarar algo na vida de Jairo e falou assim: Jairo, existe aqui uma promessa para você. Não temas, crê somente. Deixa comigo, você não precisa ficar com medo. Vocês vão todo mundo embora. Por quê? Ele estava protegendo o coração de Jairo. Ele está falando assim: eu não vou permitir com que pessoas que vão minar a fé de Jairo fiquem aqui, para que ele, então, ele duvide dos milagres que eu posso fazer na casa dele. Sabe, para você, esse é o quarto ponto que eu vou finalizar com isso. O impossível só irá acontecer, o impossível só irá acontecer por meio da minha fé intacta. Quando você aprender a proteger tua fé, aí então o impossível pode acontecer mais uma vez. Sabe, às vezes na tua vida Deus vai pedir para você: se retira do meio da multidão. Se retira das vozes, ou cale as vozes que questionam, que plantam incredulidade, que plantam medo, que plantam ansiedade, que plantam preocupação. Sabe, às vezes na tua vida você vai ter que falar para todo mundo: vai embora. Vai embora, só deixa Pedro, Tiago e João comigo. E eu imagino que enquanto Pedro, Tiago e João, Jairo e Jesus estão andando para a casa de Jairo, Pedro, Tiago e João estão falando: Jairo, não se preocupa. Outro dia a gente estava lá e tinha um endemoniado. E Jesus, ninguém conseguia dar conta do endemoniado. Jesus pôs as mãos sobre ele, o cara foi liberto na hora. Daí talvez João fale assim: ô Jairo, não se preocupa. A gente estava num casamento outro dia, não tinha mais vinho. Jesus mandou botar água nas botijas lá, virou vinho na hora. Ou talvez o Tiago fala assim: ô Jairo, não se preocupa. Jesus multiplica pão, multiplica peixe. Outro dia a gente viu isso. E aqueles três começaram a alimentar a fé de Jairo. E Jairo começou a entender, talvez ele não entendia, mas ele começou a passar por aquilo que está escrito em Apocalipse, que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. É quando ele está andando para a casa da sua própria casa, ele pensava: se Jesus já fez isso, esses caras estão falando que Jesus já fez isso, ele pode fazer algo que eu posso imaginar que é impossível, mas ele pode fazer. Se ele já curou aquela mulher lá, talvez ele pode curar minha filha agora. E aquilo foi alimentando a fé de Jairo. Sabe, a realidade é que todos nós precisamos de Pedro, Tiago e João nas nossas vidas. Pessoas que vão alimentar a tua fé. Não pessoas que vão que nem aquela multidão, talvez falar: Jairo, desencana, acabou, morreu. Você tem pessoas suficientes na tua vida que falam isso, não tem? Eu tenho, pelo menos. Aí você tem que falar para essas pessoas: cala a boca e vai embora. Agora me traz Tiago e João, me fala, me conta dos testemunhos de Jesus, me conta, porque enquanto vocês contam para mim os testemunhos de Jesus, a minha fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Faz sentido? Para você experimentar o milagre de Deus na tua vida, para você começar a ter um estilo de vida onde você vive o impossível, você vai ter que aprender a proteger a tua fé. Não deixe tua fé desguarnecida, não deixe tua fé completamente vulnerável, para que os cães do medo venham ladrar sobre tua fé. Não, de maneira alguma. Proteja a tua fé. Primeira coisa é você entendendo: Jesus, ele vai operar um milagre no impossível na tua vida, quando todos os teus recursos estão exauridos. Você já fez tudo o que você tinha que fazer. Você foi um bom mordomo. Você não vai entrar na prova do vestibular e falar: Jesus, eu não estudei, mas eu sei que o Senhor faz milagres. Não vai dar certo. Você tem que fazer a tua parte. Seja um bom mordomo do teu tempo, do teu talento e do teu tesouro. Faça tudo que está. Fala assim: Deus, eu fui um bom mordomo. Eu fiz tudo que estava no meu alcance. Eu entreguei todos os currículos em todos os lugares possíveis. Deus, eu já orei tudo que eu tinha que orar, eu jejuei tudo que eu tinha que jejuar. Já fiz tudo que estava no meu alcance. Agora está nas tuas mãos. E depois disso, você tem que entender que, às vezes, quando Deus começa a permitir com que a tua esperança e tua fé entrem em combustão, você vai ter que se levantar. Você vai ter que começar a empurrar alguns obstáculos da tua frente. Você vai ter que superar algumas pessoas. Você vai ter que pisar em cima do pé de alguém para chegar e tocar as vestes de Jesus. E depois de tudo isso, você vai ter que entender que quando você experimenta o milagre, aquele milagre é para te pôr no novo rumo. Não é um fim, é um meio. É um meio para te apontar mais próximo do destino dele. E por final, proteger a tua fé. Proteja o teu coração. Não permita com que pessoas que venham falar incredulidade, palavras que vão gerar incredulidade, medo, fiquem perto de você. Se cerque de Pedro, Tiago e João. Quantos querem isso?